Gostando dos glória, hein? Dia dos namorados, ó. Ah. Obrigado, querido. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? A gente também tá, viu? 41 anos de casado, de casados, 42, né, amor? 41 anos de casados, 4 filhos. 4 filhos, eu considero as minhas noras como filhas. 5 netos, bem casado, casaria de novo com a mesma mulher. Casaria de novo com a mesma mulher. Olha eu me ajeitando. Então, nós vamos bater um papinho hoje, vamos conversar. Pode ser que, de repente, a gente aperte alguns parafusos. A gente já tem apertado alguns parafusos lá com os casais. Se vocês conversarem com eles, vocês podem ver e ouvir que realmente é meio complicado. E hoje a gente vai bater um papinho também, tá? Só que antes eu queria, não é o presente, mas eu queria... Oxi, falaram oxi. Pastor, o que você vai fazer com esse abacaxi? Queridos, antes de falar aos casados, eu gostaria que os solteiros, as viúvas e os divorciados ficassem em pé. Quem é solteiro que está aqui? Fica em pé. Um número significativo. Dá uma olhadinha, pastor, quantos solteiros, está vendo? Amém, queridos. Pode sentar. Pode sentar. Coloca para mim o texto de 1 Coríntios 7:32, por favor. 1 Coríntios 7:32. Vamos ler todo mundo junto? Olha lá, 1, 2, 3, vai. O que realmente... Joia. Antes de falar aos casados, eu quero dar uma palavrinha para os solteiros e aqueles que levantaram. Queridos, quando você se está namorando para casar, você tem que abrir o olho. Abrir o olho. Depois que você casa, você tem que fechar os olhos. Por que você tem que abrir o olho? Porque você tem que observar, se você tiver de olho em alguém para poder namorar, para poder casar, você tem que saber quem é essa pessoa da qual você vai se casar. E tomar cuidado em não se apaixonar. Sabe por quê? Quem fica apaixonado não enxerga nada. Fica cego. Você vai falar, às vezes, do defeito de alguém que está namorando e que está apaixonado, ele não enxerga nada, ela não enxerga nada. Então, você está namorando para casar, porque o crente namora para casar, o crente não fica, amém? Esse negócio de ficar é coisa lá do mundo, o crente namora para casar. Então, o que acontece? Algumas dicas aí. Você tem que abrir o olho para ver o jeito que ela trata os seus pais. Você tem que ver o jeito que ele trata os pais. Porque se de repente, ele ou ela é alguém que não honra os seus pais, você está entrando num BO. Não é verdade? O pessoal está concordando comigo aqui, ó. Tem feedback, isso é bom. Então, queridos, o que acontece? Você tem que abrir o olho. E os pais, na verdade, conseguem ver isso. Só que aquele que está apaixonado não enxerga. Só vê a beleza, só vê os olhos, só vê o cabelo, só vê outras coisas. Percebe, queridos? Então, você precisa abrir o olho.
enquanto está namorando. Porque casamento é um. E sabe, se você casar com uma pessoa errada, se você casar com alguém problemático, um homem que não quer trabalhar, uma mulher que não ajuda em casa, uma moça que na verdade não ajuda os pais, que é folgado, dá 30, 40 anos, 50 anos está dentro de casa e não ajuda em nada, você está com um problema. Aí, sabe o que acontece? Se você casar, você vai comer a coroa, vai comer a casca, e isso vai sangrar por dentro, porque você vai sofrer. Vocês estão me entendendo, queridos? Agora, veja só. O abacaxi descascado, eu não sei se esse está ou não docinho. Mas se você pega um pérola e você descasca, ele geladinho, ele é uma delícia. Eu particularmente gosto muito de abacaxi, não sei vocês. Mas, queridos, eu não quero que vocês solteiros, e eu tenho certeza que ninguém daqui quer que você se case errado, com a pessoa errada. Então, cuidado com a paixão. Então, abre os olhos. Ah, eu não vou casar com a família. Casa também. Casa com a família. Ah, eu não vou casar com o pai nem com a mãe. Vou casar. Não, você casa com a família também. Traz sogra de tiracolo. Traz sogro de tiracolo. Então, queridos, abre o olho. Abre o olho. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Que ele quer que você fique livre de preocupações. Então, quando você casa, você tem bastante preocupações. Tem ou não tem? Tem, pastor Ângelo? Tem, pastor Maico? A gente tem bastante preocupação. Então, a Bíblia fala que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor e de como agradá-lo. Então, queridos, vocês que se levantaram, vocês têm que ser uma máquina propulsora no trabalho do Senhor. Vocês têm que ser um dos primeiros a estar, a servir aqui na casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Você está disposto a isso? Sabe por quê? Como o pastor falou há dias atrás, você servindo aqui, você vai encontrar alguém que está servindo também. Eu encontrei ela servindo na igreja. Quem sabe, de repente, a sua metade já não está por aqui. Então, você não pode se meter em julgo desigual com os incrédulos. Então, você tem que fazer uma boa escolha e casar com alguém que professe a mesma fé que a sua, porque senão você está arrumando um problema. Ele é tão bonitinho, que nem o pastor já falou aqui, ele é tão bonitinho, só falta Jesus. Não, querido, faltou Jesus, falta tudo, como já foi falado. Então, eu vou deixar esse abacaxi aqui, para você se lembrar do abacaxi. Liga o microfone, minha querida. Ó o abacaxi aqui, ó. Oi. Só corrigindo uma coisa aqui, que você não vai achar que é só metade, não. Aí, tá vendo? Como o pastor pregou outro dia, o solteiro tem que estar inteiro. Tá vendo? Então você vai achar o seu outro inteiro. Não é metade, não. Ninguém aqui é metade de nada, não. Isso certo? É casamento, bem-vindo ao Somos casamento. Você fala uma coisa, a esposa corrige, tá completos. vendo? É casamento. Casamento é assim mesmo. Você fala, ela vai. Bem-vindo. É assim ou não é, pessoal? É desse jeito. Isso é casamento. Casamento é isso. Tá, queridos? Então é o seguinte. Então vamos continuar. Então, a Bíblia fala que o solteiro vai cuidar das coisas do Senhor e como agradá-lo. E Paulo aqui vai falar que o casado, quando ele casa, se o solteiro tem as preocupações, o casado, ele vai ter as preocupações. Do quê? Das coisas do mundo. Olha que coisa interessante. E de como... Coloca de novo o versículo, por favor. Olha que coisa que saltou no meu coração, que está aqui, ó. 1 Coríntios 7:32.
E de como agradar quem? Não, que o 7,32 de como o casado. Ó, o 33, ó. Mas o que se casou, lê para mim. Olha, gente, é de como agradar a esposa. Você, marido, precisa. Olha o que Paulo está falando. Você precisa viver para poder agradar ela. Amém. Gente, essa hora as mulheres tinham que estar correndo, ó. Percebe, queridos? Então, é a palavra que diz. E o nosso manual é a palavra, querido. Não é o YouTube, não é o coach, não é a palavra. Amém? Então, você casou. Você casou. Se liga. Vem aqui, querida. Bem, querido. Ó. Morte à vida independente. Você, enquanto você está solteiro, você vai jogar bola, ninguém reclama. Você vai para um churrasco, ninguém reclama. Você vai sair com os amigos, ninguém reclama. Você chega em casa, às vezes, a pessoa tem 40, 50 anos e a mãe está chamando meu bebê, meu bebê. Que meu bebê o quê? Tem 50 anos, não é meu bebê, não. Amém, queridos? Então, você casou, é morte à vida independente. Amor, dá para jogar bola com meus amigos? Não vai não, viu? Não vai não. Você lembra? Né? Então, queridos, é desse jeito, não é? Então a gente não tem mais, é morte à vida independente. Agora eu preciso da satisfação, entendeu? É brincadeira, gente, pode jogar futebol sim, viu? Não, vocês sabem, né, como que é, né, homens? Né? Vocês sabem como que é. Vocês sabem. Então, queridos, é morte à vida independente. Então, queridos, nós vamos falar dentro da perspectiva do casamento, como eu devo me importar, qual é o papel de um homem com H dentro do casamento, macho alfa, amém? Dentro do casamento. Então, coloca o título para mim, por favor. Lê para mim. O que eu vou esperar? O que ela vai esperar de mim? O que eu vou esperar dela? Baseado no quê? Na palavra. Porque o nosso manual, querido, é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de regra e de fé e de prática. Amém, queridos? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, né? Então, vamos lá. Dentro do que nós vamos conversar, qual é o meu papel como marido, dentre os muitos que tem, que você sabe? Do meu papel, na verdade, é dar a esta mulher que Deus me deu várias funções. Só que antes ela está me lembrando que eu tenho que ler o texto, e eu vou ler o texto. Casamento, queridos, é assim mesmo. Por favor, coloque a Efésios 5, de 22 ao 33. Vamos lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele tinha um plano de família. Então, família é plano de Deus. Amém? E Deus deu Adão como cabeça de Eva. E Ele deu o homem como cabeça da mulher. Agora, a gente precisa entender que essa ordem de ser o cabeça, de ser o líder, é ser também servil. A liderança de Deus é uma liderança servil. Então, o homem é o cabeça que serve a sua família. Ele não é um dominador, ele não é um carrasco, ele não é alguém que oprime, mas ele é alguém que lidera servilmente. Amém? Amém. Então, qual é do meu papel? Qual será do meu papel para com a minha esposa? Primeiro, ela precisa aprender que eu devo protegê-la. Eu devo aprender que eu devo protegê-la. E é interessante, eu costumo contar uma ilustração no grupo de casais, quando a gente ministra. Eu, quando conheci a Sil, isso há mais de 40 anos atrás, eu era bem magrinho, tinha cabelo. Ela era um pouco mais alta que eu. Eu sempre achei que era um caminhão grande, mas eu podia dar muitas viagens. Agora, o que acontece? Eu era magrinha também, tá? Grande, porque ele falou alto. Agora, veja só, queridos. Nós não tínhamos carro na época, estava namorando, né? E quando nós andávamos, mesmo namorando, quando nós andávamos na rua, eu nunca deixava ela do lado da rua. Eu sempre deixava ela do lado da calçada. Eu ficava na calçada. Então, ela se sentia protegida, mesmo eu sendo magrinho, que dava dó. E vou falar um negócio, muitas e muitas vezes, às vezes a gente estava andando de mãos dadas, e às vezes vinha dois jovens lá, que eu achava que era até mais bonito que eu. Mas eu magrinho, eu estufava o peito, não aguentava um tapa, mas estufava o peito e falava, aqui não, e segurava na mão dela. Então, queridos, com isso, ela se sentia protegida. Queridos, você protege a sua esposa? Você protege? Ela se sente protegida por você? Você é alguém que cuida dela? Se ela perguntar para você, ou se você perguntar para ela agora, amor, eu te protejo, você vai responder que sim? Ela vai responder que sim? Então, queridos, a mulher precisa se sentir protegida. Então, um dos papéis do homem da casa é justamente proteger a sua esposa. Então, apareceu uma barata, um rato. Você é o primeiro a correr? E a mulher que vai lá atrás da barata ou do rato? De repente, você mora num sobrado. Aí você, quem mora aqui em sobrado, sabe, escuta um barulho lá embaixo, né? Amor, escutei um barulho lá embaixo. Aí o marido fala, desce você. Não, desce você, desce você. Querido, você é o homem da casa, desce você. Você é o macho alfa. Você que tem que proteger a tua família. Amém, queridos? Tá? Então, esse negócio de ficar com mimimi, não, queridos. É você que precisa proteger a sua família. Tá bom? Então, vamos lá. Você agora, amor.
Por favor, coloca Provérbios 31, 10 a 12. Nós vamos ver bastante versículos, tá? Que é para vocês não acharem que a gente está falando aqui de nós, mas é a palavra que está falando, tá bom? Mulher virtuosa, quem a achará? Quem achará? Perdeu a oportunidade de falar, O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, um dos papéis da esposa é ser uma auxiliadora. A palavra de Deus diz que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Não é um papel secundário, mas é um papel vital. A mulher auxiliadora. Foi. A mulher auxiliadora, ela apoia, ela elogia, ela incentiva o marido. Então, o que é a missão? A missão que o marido tiver, a mulher está ali, pronta. Porque Deus nos fez auxiliadoras idôneas. Então, a gente tem a mesma capacidade, só que a gente tem modos diferentes. Deus nos fez diferentes para nós nos complementarmos. Amém, queridas? Então, você é uma auxiliadora do seu marido. Você está ali junto com ele, ajudando a conquistar, ajudando a crescer. Amém? Eu tenho consciência disso, de que eu não trabalhei muito fora, eu não ganhei salário, mas eu contribuí muito para que ele crescesse. Eu não tenho dúvida disso, viu? Então, nós precisamos ter essa consciência de sermos auxiliadoras. Amém? De estarmos ali, apoiando, incentivando. Amém? Você pode falar, querida. É interessante isso que ela falou, porque eu sempre, quando eu casei, eu queria... Essa é minha experiência, tá, queridos? Eu sei que hoje cada um tem uma sua experiência. Mas quando eu casei, eu queria trabalhar, e eu queria chegar em casa, eu queria ver a minha mulher arrumada, eu queria comer uma comidinha quentinha, e depois queria descansar. Então, a Sil, ela trabalhou, questão de mais ou menos uns 3 a 4 meses. Depois ela não trabalhou mais. Então, nos primeiros anos, a gente passou um perrengue lascado. Perrengue lascado. Mas o que acontece? Em Deus, a gente vai construindo as coisas, queridos. Em Deus, esse negócio de você estar namorando com alguém, ele fala o seguinte, amor, é o seguinte, o importante é o amor, a gente vai morar, nem que for embaixo da ponte, vai nessa que você vai ver, viu? Tá? Então, o caboclo tem que trabalhar, filho. Tem que trabalhar, tem que sair, tem que ralar. Tem que ralar para poder sustentar a mulher. Então, o que acontece? Nós tivemos o privilégio, queridos, graças a Deus, de ela não trabalhou, mas cuidou dos filhos. Então, nós sempre fomos uns pais presentes. Amém, queridos? Eu que falo? Eu falei, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou o líder da minha casa. Sou eu quem lidero, queridos. Agora, veja só, não é uma liderança ameaçadora. Não é uma liderança para poder passar por cima dela. Eu preciso, na verdade, tomar a frente das coisas. Eu acho interessante porque a gente trabalha com o público e muitas vezes a gente recebe um casal para poder tratar de um certo assunto. Eu já vi casos, queridos, de que o homem fica assim. E a mulher... E o homem não fala nada. Queridos, você é o homem da casa, é você que tem que puxar a coisa para o teu lado. Você tem que cumprir o teu papel de líder. Você não vai oprimir a esposa, mas a liderança é sua. Deus deu isso a você. A garra é sua de correr atrás, de batalhar, de vencer. Somos nós que arrancamos toco, queridos. E dá conforto para ela.
Amém, queridos? Então, a liderança é minha. Então, eu preciso trazer para dentro do meu lar uma liderança que seja tranquilizadora. A mulher precisa sentir confiança. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu não sei, não conheço a todos na intimidade, mas se de repente você não tem tomado essa posição, que você de hoje em diante passe a ser esse homem, que tome a frente, que lidere, que tenha a iniciativa de tomar as atitudes da sua casa. Amém, queridos? Então, uma liderança que seja tranquilizadora. Você precisa aprender a ter empatia. Aconteceu um fato uma vez, eu tinha um Fusca, um Fafá, e eu comprei um Santana, uma Santana. Pensa num carro lindo, pensa num carro bonito. Quando eu encostei o carro, os meninos, era adolescente, pai, eu posso entrar dentro do carro para poder ver como que é? E eu deixei o carro na garagem, não queria nem, pode, mas não mexe muito nas coisas, nem entraram. E o carro estava lá na garagem, bonitinho, bonitinho. Aí, a Sil precisou levar a mãe dela ao médico. E eu estava usando o Fusca, e o único carro que tinha era o Santana. O coração doeu. Mas eu deixei ela ir com o Santana levar a mãe ao médico. Ela foi ao médico com a mãe. Eu tinha, esse carro, na verdade, eu tinha comprado de um amigo, e eu estava pagando ainda 17 prestações no nome dele. Naquela época fazia isso. Você não faça mais isso hoje não, viu? Transfere para o teu nome, tá? As multas vêm. Naquela época eu fiz isso. Então ela foi levar a mãe ao médico, passou um tempo, o telefone tocou. Amor, eu deixei o carro lá, o carro não está mais lá. Tinham levado o carro. O que eu faço, queridos? Deus me deu uma paz naquele dia. Deus me deu uma paz naquele dia. Eu nem tinha curtido o carro. Nunca mais achamos o carro. Não tinha seguro. As prestações eu tive que pagar no nome do meu amigo até o final. Mas, queridos, ela já estava desesperada lá. Não sou eu aquele que vai chegar agora e tornar ela mais aflita. Então, nesse momento, o Espírito Santo me tomou. E, na verdade, o que acontece? Eu tranquilizei ela. Foi contra a vontade, mas eu tranquilizei ela. Mas eu tranquilizei ela, queridos. Eu falei, tudo bem, amor, não tem problema não, fique em paz, a gente vai achar o carro. A gente rodou São Paulo inteiro, não achamos o carro. Estava eu, o pastor Lucas e meu irmão, vamos rodar lá para o Santana, procurando. Não achava carro, entramos na pizzaria para poder comer pizza. Está tudo bem, queridos. Vão-se os anéis, fica-se os dedos. Passou-se, eu paguei as prestações todinhas. Depois que eu terminei de pagar, eu fiz uma venda. O Espírito Santo falou assim, esse valor da venda foi o carro que você perdeu. Queridos, então, queridos, você precisa, como líder da sua casa, ser um facilitador na vida delas, ter empatia. Ter empatia. Amém, queridos? Então, é desse jeito que a gente precisa viver. Então, você precisa ser parte da solução e nem parte do problema. Já estava sofrendo lá, a mãe doente, ela aflita. Agora vou chegar, por que você fez? Subiu com o carro, isso aqui. Percebe, queridos? Então, em nome de Jesus, o líder que traz tranquilidade à sua casa. Amém, queridos? 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa.
a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Amém? Então, submissão é uma palavra que hoje, assim, em muitas mulheres dá arrepio, né? Mas porque ela é mal entendida. Submissão não é ser inferior, submissão não é obedecer a uma liderança, como eu já falei, né? Uma liderança que oprime. Mas submissão é estar junto. Submissão é respeito. Outro papel da mulher é ser apoiadora. Sabe, queridas, nós precisamos honrar o nosso marido. Às vezes a gente fica tão entristecido de ver mulheres desonrando o marido assim, sabe, na frente de outras pessoas. Isso é muito triste. Porque o homem precisa ser honrado, ele precisa ser respeitado. A mulher precisa ser amada, não é assim? Quem não gosta aí, mulher, de ouvir eu te amo do marido? Tem alguma que não gosta? Ô, gente, tá frio, eu sei, mas, né? Todo mundo gosta. Todas as mulheres gostam, pelo menos. Porque o meu marido já falou para mim que ele não faz questão nenhuma que eu fale eu te amo para ele. Não faço mesmo, não. Aí ele fala que me ama, eu falo, beleza. Porque ele quer que eu o honre. Então não adianta nada eu falar, eu te amo também, amor. Gente, fala uma coisa aqui para mim. Com respeito. Fala uma coisa para mim. Qual é o homem que gosta que a mulher fica, ai, eu te amo, amor, eu te amo. Para mim, eu não ligo. Ela tem que demonstrar que me ama com atitudes. Atitudes, esse negócio de, ai, eu te amo, amor. Não precisa falar. Me honre, né? Me respeite. É isso que a gente... É ou não é, homens? A gente quer respeito. Então, mulheres, em nome de Jesus, não falem dos seus maridos para outras pessoas. Sabe assim, infelizmente a gente vê mulheres falando mal do marido para um, para outro, para outro. Não faça isso. Honre o seu marido, por mais que na sua cabeça talvez ele não mereça essa honra. Mas é uma ordem do Senhor, que a mulher respeite o marido. Então, em nome de Jesus, nós somos apoiadoras. Quando a mulher honra o marido, quando a mulher o aprecia, quando a mulher arruma, sabe assim? Tá arrumadinho, não tá? É ela que cuida de mim, viu, gente? Então, eu tenho um péssimo gosto. Quando você honra, quando você aprecia, fala palavras que o encorajam, ele corre para conquistar, gente. Agora, se é uma mulher que denigra a imagem do marido, que fala palavras torpes, às vezes, para o marido, que não o encoraja, que fica sempre falando, você não sabe fazer nada, você faz tudo errado, nossa, você não para emprego nenhum, que absurdo. Esse homem não vai ter força para conquistar. Vocês entendem isso? Esse homem não vai ter ânimo de sair para conquistar, para crescer. Amém, queridas? Vamos vigiar o que a gente fala, vamos vigiar o que sai da nossa boca para com o nosso marido, para falar da nossa família para outras pessoas. Fale para quem vai te ajudar, de repente, se você está passando por algum problema só. Nem para pai, nem para mãe. Viu? Não fale do que acontece na sua casa para o seu pai e para a sua mãe. Não fale. Porque o seu pai e sua mãe vão criar raiva do seu cônjuge. Depois você vai para casa, faz as pazes, dá uma boa de uma namorada. E aí, pai e mãe não sabem de nada. Você não vai falar depois para a mãe, mãe, fizemos as pazes, ele pediu perdão para mim, mãe, ele está muito arrependido. Você não vai fazer isso. E aí eles estão lá criando mágoa do teu cônjuge. Então não faça isso. Fale de algum problema para quem vai te ajudar. Amém? E outra coisa que eu quero falar para os homens aqui. A gente, dando curso para os casais nesses tempos, a gente ouviu alguns casais falando que quem manda em casa é a mulher. Aqui não tem nenhuma mulher que manda em casa, amém? Porque os homens aqui são homens. Fortes. Não tem homem frouxo. Tem homem frouxo aqui? Que é a mulher que manda em casa? Não, queridos, em casa quem manda é o homem. Quem é que manda em casa, mulher? Você. É. Queridos, seus filhos precisam ver que quem manda em casa é você. Sabe que eu ouvi, a Samara compartilhou comigo hoje um vídeo e a gente estava vendo e ela falou uma frase muito
muito profunda. Quem forja homem é homem. Quem forja o homem é o homem. Sabe, então, se você tem filhos homens, quem vai forjar a hombridade nele, o caráter, é você. Não é a sua esposa, não são outras pessoas, é você que vai formar a hombridade dele, o caráter dele na sua casa. Amém? Vamos lá, homens, reajam, tá bom? E é interessante, porque a Sil estava falando, de repente... Tá bom, dá tempo ainda. Aí, de repente, você perdeu o emprego, aí você chega em casa e fala, olha, amor, eu perdi o emprego. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer da vida agora? E agora você não vai arranjar outro emprego? Ou você pode ser aquela mulher que fala, não, amor, você perdeu o emprego, mas você vai ter outro emprego, Deus vai arranjar, a gente vai lutar junto. Percebe, queridos? É diferente. Você é bênção, você é ponte, você não é muro, você não é parte do problema, você é parte da solução na vida desse homem. Você é parte da solução na vida desse homem e dessa mulher, amém, queridos? Eu não vou ler o texto agora para a gente ganhar tempo, mas vocês depois leiam o texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Então, um dos papéis nossos é ser uma boa administradora da casa. Então, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, querido, nós precisamos contar mesmo com essa ajuda do Espírito Santo para não ser esbanjadora, sabe? Teve uma época na minha vida que eu fazia muita comida e acabava jogando muita comida fora. Eu comia grão de bico quase o mês todo. Pronto, falei. Eu de fazer bastante, não sei por quê. E aí, acabava jogando fora, então isso me pesava, sabe assim, quando eu tenho que jogar alguma coisa fora de casa porque foi muito, ou não foi uma coisa bem administrada, isso pesa. Porque se a gente for olhar tantas pessoas precisando, não é? E a gente jogando comida fora. Então, amadas, nós somos boas administradoras da nossa casa, amém? Porque nós temos o ensino do Espírito Santo para nos ajudar. Vamos fazer uma lista quando for no mercado, ver o que tem, para não comprar igual, né? Às vezes você tem lá um monte de creme de leite, vai e compra mais meia dúzia de creme de leite, esquece o sal, né? Então, vamos ser boas administradoras da nossa casa, amém? Mas nós temos que ser o provedor. Mas é interessante como muitos homens faz do seu trabalho uma fuga. Por quê? Ele não tem prazer em ir para casa. Porque ele chega em casa e ele encontra em casa uma mulher chata, uma mulher ácida, uma mulher que o homem mal chega, ela não para de falar no ouvido dele. Saiba o momento de falar e o momento de calar. Amém, queridos? Então, na verdade, nós saímos para poder trabalhar. Sim, nós somos os provedores mesmo. Deus criou você, homem, para poder conquistar. Tá? Esse homem que está do seu lado aí, mulher, ele foi criado por Deus para poder conquistar. Então, deixa o homem trabalhar. Agora, queridos, não é para poder passar dia e noite no trabalho, porque você tem casa. Você tem responsabilidade com a sua esposa, com os seus filhos. Você precisa cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Então, tem muita gente que às vezes trabalha tanto, mas não tem prazer em voltar para casa. Sabe por que muitas vezes os barzinhos, os pubs estão lotados aí? Porque não tem vontade de voltar para casa. Mas aqui, em nome de Jesus, todos nós trabalhamos o suficiente e temos vontade de voltar para a nossa casa, queridos. Porque o dinheiro, ele pode comprar uma casa, mas ele não compra o lar. Ele pode comprar uma cama, mas ele não compra uma noite de sono. Ele pode comprar um bom plano de saúde, mas ele não compra a saúde. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, você é o provedor da sua casa. É você que vai prover a sua casa, o sustento da sua casa, para poder cuidar da sua esposa, para poder cuidar dos seus filhos. Amém, queridos? Amém. Por favor, 1 Coríntios 7, 3 a 5. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo,
para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, amadas, nós precisamos ser reflexo do amor de Deus. Cuidar da nossa família e dos nossos filhos não deve ser um peso. Amém? E nós precisamos ser alguém que ama, companheira. Não negligenciar o cuidado com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa família, mas não negligenciar o cuidado físico também. Sabe assim, infelizmente, a gente vê a turminha de hoje, os jovens de hoje, não sei, parece que o celular tirou a vontade, sabe? Estão entendendo? Parece que, não sei, o celular, assim... Eles não coisam mais, né? Então, gente, é engraçado, porque quando a turma é solteira, fica maluco, não fica? Quero casar, não vejo a hora, os crentes, né? A gente está falando para filho de Deus. Filho de Deus não faz nada antes. Então, mas tem vontade, né? Tem que ter vontade, porque senão não casa. Não casa, porque se não tiver vontade é porque não tem química, não tem nada, né? Mas tem vontade, não tem? Aí casa, parece que a vontade ficou na casa dos pais, não foi junto. Porque muitos reclamam de não fazer nada. Nós homens não é desse jeito não, viu? Tem uns que são. É verdade? Gente, a Bíblia diz, não vos priveis um ao outro. Aí ela fala, salvo por mútuo consentimento, se os dois concordam, nós vamos parar por um tempo para nos dedicarmos à oração, tá bom? Ao jejum, mas aí a Bíblia diz que é por um pouco de tempo. E depois se juntem de novo, sabe o que é junte, né? Se junte de novo. Esse pouco de tempo não são 30 dias não, né? Não, nem um ano, né? Tem gente que faz um jejum assim prolongado. Mas, por algum tempo, para que Satanás não vos tente, querido, se você não faz o que tem que fazer, Satanás vem e tenta, sabia? Eu ouvi uma vez de uma mulher que falava para casais, ela falou, olha, faça com que seu marido seja indesculpável. Tá vendo aí? Assim, meu marido nunca vai poder dizer que se separou de mim, que quer se separar de mim, porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, amadas e amados, não vos priveis um ao outro. Fazer... Tem criança? Vira oinho, dá uma boa namorada, faz parte do casamento. A gente casa para isso, fala a verdade. A gente casa para isso, porque se não fosse casar para isso, ficava namorando. É tão gostoso namorar, vai para casa, não tem que fazer comida, não tem que lavar roupa, nada. Mas a gente casa porque quer fazer. Aí quando casa não faz. Ai, meu Deus do céu. Então, não vos priveis um ao outro, tá? Eu sei que há situações em que às vezes há algum problema. Mas, amados, tem solução. Problemas têm solução. O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Então, não existe problema que Deus não possa resolver. Que Deus não possa te ajudar a vencer. Amém? Então, bora lá. Queridos, nós homens casados precisamos entender que a parte do sacerdócio é nosso serviço. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que puxar a sua esposa para a oração. Que nem, mas eu não tenho tempo porque trabalho muito. Que nem, veja só, eu funciono mais na parte da manhã, assim mais na parte da noite. Então, queridos, se de repente eu estou muito mais disposto pela manhã e ela está mais disposta à noite, para nós estarmos orando juntos, tendo o nosso tempo devocional, a gente vai arranjar um tempo que seja comum aos dois. Mas você precisa, homem, puxar isso para sua esposa de estar orando juntos.
É um papel seu. É um papel seu, de repente você tem filhos, de reunir os seus filhos, de orar junto com seus filhos. De repente, na sua casa, você como pastor, como sacerdote da sua casa, até cear na sua casa, explicando para o teu filho o que é isso. Eu sei que aqui eles aprendem na salinha, mas você pode fazer isso na sua casa. Olha, filho, isso daqui representa o pão, o que representa o suco de uva. Você pode fazer isso na sua casa. Que, queridos, orar juntos gera intimidade sexual também. Orem em outras línguas juntos. Porque essa função é sua. De você estar puxando isso dentro da sua casa. O sacerdote da casa é você. E você precisa, em nome de Jesus, tomar a iniciativa de estar orando com a sua esposa, orando com os seus filhos. Amém, queridos? E nós, mulheres, somos as principais intercessoras do nosso marido, dos nossos filhos. Nós, em nome de Jesus, podemos orar para que tudo corra bem com ele, para que ele, no trabalho, conquiste tudo que ele precisa conquistar. Podemos orar pelos nossos filhos, para que eles cresçam saudáveis, cresçam longe de más companhias. Que as armas de Satanás não cheguem para eles, as ciladas de Satanás eles vençam. Amém? Nós somos as principais intercessoras da nossa família. Então, queridas, não deixe de orar pela sua família. Não deixe de clamar para que tudo corra bem, para que seus filhos sejam salvos, andem no caminho do Senhor, para que eles não se afastem. Amém? Glória a Deus. Nosso tempo está ali, já vencendo. Eu queria desafiar você, marido. Se você não ora com a sua esposa, de hoje em diante, você vai tomar a iniciativa de estar orando com ela e com seus filhos. E uma outra coisa que eu estava reunido com o pessoal, com uma equipe. Queridos, você demonstra carinho pelo teu cônjuge quando você está no meio de outras pessoas? Sabe o que eu percebo às vezes, queridos? Que não há carinho entre os cônjuges. Não há amabilidade. É o marido muitas vezes tratando a mulher com uma certa grosseria, como se ela fosse a sua inimiga. Queridos, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Você não está tirando queda de braço com ele ou com ela, queridos. E você precisa ter a sensibilidade. Pedro vai falar: maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Então você precisa aprender a ter discernimento e perceber que por trás de muitas situações, o diabo está colocando situações e conspirações para poder desestabilizar vocês. E vocês muitas vezes não percebem isso. Ele está jogando as cascas de banana e você tem escorregado nas cascas de banana para poder ficar brigado com ele ou com ela. Então, queridos, em nome de Jesus, beije essa mulher, beije esse homem. Mostre carinho na frente dos outros que você ama ela. Sabe por quê? Porque amar é decisão. Por mais que você não esteja querendo amar, mas eu tenho que decidir amar, queridos, porque a palavra diz que eu preciso decidir amar todos os dias, mesmo que você tenha vontade de esganar. Você precisa amar. Então, queridos, em nome de Jesus, eu não sei como está o teu relacionamento com o teu cônjuge, mas durante esse mês da família, vocês têm recebido tanta palavra boa, para poder despertar. Então é o momento de nós estarmos alinhando coisas que precisam ser alinhadas. Permita que os solteiros, as outras pessoas olhem para você, para o seu casamento e diga assim: puxa vida, o casamento de vocês traz uma admiração tão grande para mim, porque eu vejo como você trata ela. Queridos, nós homens às vezes temos momentos de grosseria. A gente precisa aprender a ser um pouco mais doce. Eu confesso que às vezes eu sou até meio áspero, mas seja rápido. Se você, antigamente, eu ficava sem falar com a Sil durante 3 dias, queridos. 3 dias.
por puro orgulho, por pura meninice. E eu percebo que tem casais aqui que estão ficando sem se falar, por orgulho. Seja rápido em perdoar, queridos. Seja rápido em perdoar, não guarda rancor. Cuidado com a isca de Satanás. Ele sabe como jogar sua isca. E se você tiver com a isca errada, você não consegue pegar a presa. Ele sabe como jogar a presa para que você caia. Então, em nome de Jesus, aprenda a ter discernimento. Eu não sei qual o rumo que está tomando. Queridos, pode ser um abacaxi, mas a gente arranca a coroa, a gente descasca ele, e a gente vai provar do doce do casamento, queridos. É isso que Deus quer para mim e para você, queridos. O meu casamento tem que ser e deve ser um oásis de paz. O meu casamento tem que estar blindado. Eu preciso, em nome de Jesus, ajustar as coisas que precisam ajustar. Eu preciso alinhar as coisas que precisam alinhar. Deus não quer que você coma a coroa. Deus não quer que você fique comendo a casca. Mas Ele quer que você passe por cima do seu orgulho, da sua meninice. Seja homem, seja líder, seja provedor, seja um bom sacerdote. Faça o seu papel dentro da sua casa. E você vai ter a oportunidade de desfrutar do doce do abacaxi. Do doce do que é o casamento. Porque casamento é a ideia de Deus, queridos. Tem preocupações? Tem. Mas eu não sei o que seria de mim se não fosse essa mulher do meu lado. Eu não sei se eu teria chegado aonde que eu cheguei se eu não tivesse ela do meu lado. Então, em nome de Jesus, alinhe coisas que precisam ser alinhadas. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Eu não conheço o que acontece dentro de quatro paredes. Eu não sei como é o relacionamento dos meus irmãos, mas eu sei que em Jesus, se está ruim, pode melhorar. Se está quebrado, pode ser consertado. Se está difícil, pode se tornar melhor. Porque Deus é perito em fazer nova todas as coisas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Que haja alinhamento, Deus, em nome de Jesus, na vida do solteiro, na vida do viúvo, na vida do divorciado, na vida do casado. Deus, e em nome de Jesus, se nós temos errado em alguma coisa e tem passado desapercebido aos nossos olhos, abre, Pai Santo, o nosso entendimento para que a gente possa alinhar e acertar, Pai. Que nós possamos, Pai, como a Tua palavra declara, eu como homem, estar amando a minha mulher, como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a própria vida. E que ela, Pai, aprenda a respeitar e a honrar o marido, conforme a Tua palavra declara, Senhor. Que durante esse mês que estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, seja um divisor de água na vida dos casamentos, para que a Tua igreja, Pai, a Tua igreja, que o Senhor vem buscar, santa e imaculada, Pai, seja uma igreja santa, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu declaro casamentos santos, ó Deus, livres, Pai, livres de todo o mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo
e ainda fará. Eu declaro famílias fortes, em nome de Jesus. Ainda com a cabeça baixa, eu não conheço a todos que estão aqui, mas se você porventura entrou nessa noite a convite de alguém, eu sei que esta mensagem, ela falou de casamento, mas de repente você sabe que quando Jesus faz parte da nossa vida, as coisas mudam. Por isso eu quero te convidar para Jesus entrar no seu coração e transformar por completo a tua vida. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E se você nessa noite que entrou aqui pela primeira vez, ou você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você quer hoje dar um passo de fé e dizer: eu quero Jesus na minha vida para poder mudar por completo a minha vida, o rumo da minha história, eu quero conhecer você. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão direita. Eu quero ver a sua mão e eu quero orar por você e quero dar um abraço em você. Tem alguém assim que quer receber Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos? Existe alguém aqui que ainda assim se desviou dos caminhos do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor, por decepção, por tristeza de alguém, de alguma coisa que aconteceu? Hoje é o teu momento de voltar à casa do Pai. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, eu quero orar por você também. É o momento de você se reconciliar com Deus. Tem alguém assim que quer se reconciliar com Deus? Eu quero ver a tua mão. Você pode dar um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Todos salvos, todos reconciliados. Eu quero que você fique em pé. Se você entrou aqui nessa noite com alguma dor, alguma enfermidade, eu quero que você coloque a mão aonde está a dor e nós vamos orar. Eu não vou pedir para que você venha à frente. Pai, em nome de Jesus,